Eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido de novo com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Coisa boa, jovenzinhos, coisa boa. Então, na última aula nós falamos sobre acústica, tá? Então, eu abordei alguns tópicos a mais que nem tinha no livro de vocês, tá bom? E, bom dia. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre óptica, tá bom? Jovens, eu não vou fazer os exercícios do final do capítulo anterior, que é o capítulo 11, porque eles são bem tranquilinhos, eu acho que vocês conseguem se virar com eles e tem o gabarito para vocês verificar caso precise, né? Mas se algum exercício daqueles vocês não conseguirem fazer, aí vocês me avisem na próxima aula que eu faço junto com vocês. Beleza? Mas nessa aula nós vamos começar a falar sobre óptica, que é a parte da física, jovenzinhos, que vai estudar a luz. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Eu vou fechar minha câmera para não ficar minha cara feia estorvando aqui. Aí. Então vamos lá, galerinha. Óptica. Jovens, óptica, então, ela vai estudar a luz, beleza? Fenômenos luminosos. E, já que a gente vai falar de luz, a gente vai começar definindo, jovenzinhos, fontes luminosas. Então, ó, uma fonte, ela é dita primária quando ela tem luz própria. O Sol, por exemplo, jovens, ele tem luz própria. Ele emite e a luz que ele mesmo produziu. Então, ele é uma fonte primária de luz. E aí nós temos a fonte secundária. O que é a fonte secundária? Reflete a luz de outro corpo. Como, por exemplo, a Lua, jovenzinhos. A Lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz que ela recebe do Sol, tá bom? Por exemplo, nós, seres humanos, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz que nós recebemos das lâmpadas do Sol e assim por diante. Aí alguém deve estar falando aí, né? Mas eu tenho luz própria, assim como assim você está falando que eu não tenho luz própria? Não estou falando no sentido filosófico, mas sim no sentido físico, que você não tem luz. Se você tivesse luz, ser humaninho, quando a gente apagasse a luz do quarto, você ia ficar iluminando o seu quarto, que não acontece, beleza? Então, nós, seres humanos, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz que nós recebemos de outro corpo, tá bom? Então, um exemplo que nós temos aqui de fonte primária, Sol, fonte secundária, a Lua. Beleza? São os exemplos mais tradicionais que nós vamos ter aí, tá bom? E quando a gente fala em óptica, eu falei que nós vamos estudar fenômenos luminosos, né? E aí, quais são esses fenômenos luminosos que nós vamos estudar? Eu vou listá-los para vocês aqui e depois a gente vai estudar cada um com mais detalhes. Então, ó, o primeiro é a reflexão da luz. Jovens, o que vai ser a reflexão da luz? É quando a luz emitida por uma fonte luminosa, ela chega num objeto e ela
volta para o mesmo meio de onde ela veio. Ou seja, ela bate no objeto e volta. Então, isso vai ser reflexão. Se eu falo para vocês de um objeto refletor, jovenzinhos, qual é o melhor objeto refletor que vocês conhecem aí? Se vocês tivessem que falar para mim, manda aí no chat. Qual é o melhor objeto refletor que você conhece? Qual seria? Espelho. Boa, jovenzinha. O espelho é o melhor objeto refletor que nós vamos ter, tá bom? Então, quando nós formos estudar reflexão, a gente vai falar dos espelhos planos, dos espelhos esféricos e assim por diante, tá? Outro fenômeno luminoso que nós vamos estudar, jovenzinhos, é a refração. O que vai ser, jovens, a refração? A refração ela é a passagem da luz de um meio para o outro. Então, por exemplo, se você está dentro de uma piscina e você olha para baixo, você vê os seus pezinhos lá no fundo da piscina. Por que você consegue ver os seus pezinhos lá no fundo da piscina? Porque a luz que estava se propagando dentro da água passa a se propagar no ar e alcança o seu olho. Então, ela deixou de se propagar na água e passou para o ar, ou passou do ar para a água. Ela sofreu refração. É quando a luz passa de um meio material para outro meio material. Tá bom? Outro fenômeno luminoso que nós vamos estudar é a dispersão da luz. A dispersão da luz, jovenzinhos, é separar a luz em todas as cores que a compõem. Então, por exemplo, a luz branca, ela é composta por todas as cores, ela é a soma de todas as cores. Então, se eu dispersar a luz branca, eu consigo ver todas as cores que a compõem, que são as 7 cores do arco-íris. Beleza? E o último fenômeno que nós vamos estudar da luz é a absorção. Na absorção, jovens, não tem nenhum objeto, perdão, não tem refração, nem reflexão, nem a dispersão. A luz simplesmente desaparece, o corpo absorve aquele material, aquela energia luminosa. Por exemplo, galera, quando é verão, calorzão, temperaturas altíssimas, solzão de estalar pipoca no asfalto, e você precisa sair e fazer uma caminhada. Você escolhe roupas claras ou roupas escuras normalmente para ter que andar exposto ao sol? Normalmente as pessoas escolhem roupas claras, por quê? As roupas escuras, elas absorvem mais a luz. E quando elas absorvem mais a luz, elas absorvem mais energia luminosa. Consequentemente, elas esquentam mais. Então, tradicionalmente é comum as pessoas usarem roupas claras no verão, por isso, porque elas absorvem menos luz, consequentemente elas esquentam menos do que as roupas escuras. Esse é um fenômeno da absorção luminosa. Beleza? Depois eu vou abrir aí para conversar com vocês com mais detalhes sobre cada um desses fenômenos, como que acontece e assim por diante, tá bom? A gente vai ver mais alguns tópicos ainda com relação à luz. E o primeiro que a gente vai falar aí é com relação à propagação da luz, jovenzinhos. Mas antes de eu falar da propagação da luz até aqui, querem perguntar algo? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui para ver como é que tá o parangolê. Sossegado. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó, a questão da propagação da luz. Então, jovens, falando de propagação luminosa, como que eu posso classificar os meios por onde a luz se propaga? Primeira classificação que nós vamos ter, e a mais comum, é o meio transparente. Jovens, um meio transparente é aquele que permite
a passagem da luz. Então, por exemplo, galera, o ar. O ar é um meio transparente. Ele permite a passagem da luz através dele. Beleza? Águas em pequenas camadas também vai ser transparente. Ela permite a passagem da luz através dela. Então, essa é a definição de um corpo transparente. Ele permite totalmente a passagem da luz por ele. O segundo meio material, jovenzinhos, é o meio translúcido. Já esse aqui, ó. Já assistiu The Boys, professor? Assistiu o quê? The Boys. Não, por quê? O que tem? Um dos personagens que é transparente se chama translúcido. Que sacanagem. Totalmente errado. Ó, o translúcido, ele permite parcialmente a passagem da luz. Como assim, professor, parcialmente? Sabe esses vidros, tipo vidro bolha, ou aqueles vidros meio leitosos, que você consegue ver que tem, por exemplo, alguém atrás do vidro, mas você não consegue definir qual é a pessoa que está atrás do vidro? Então, esse é um material translúcido, ele permite parcialmente a passagem da luz. Você não consegue ver perfeitamente através dele. É diferente, jovens, de alguns tipos de vidro de box, por exemplo, de banheiro, tem o transparente, tem o esverdeado, tem o mais escuro, quase preto, mas que você consegue ver através do vidro. Esse vidro é transparente, ele não é translúcido. Translúcido você não consegue definir o que está atrás do material, tá bom? E por último, mas não menos importante, nós temos o material opaco, que não permite a passagem da luz. Jovens, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês aqui tem no livro de vocês, beleza? Só que não está na forma resumida como eu estou fazendo aqui. Geralmente ele aparece na forma de texto, tá bom? Por isso que eu faço esse resuminho aqui, porque facilita, eu acho, para vocês depois estudarem e tudo mais. Então, aí um resuminho para vocês do que é a classificação do meio material por onde a luz se propaga, beleza? Tá aí. Classificação das fontes luminosas, dos fenômenos luminosos e da propagação luminosa. Beleza? Até aqui, jovens, querem perguntar algo? Se quiserem bater um print da tela agora é a hora também, que eu já vou pegar uma nova lousa, galera. De boas, sossegado. Pai do céu, cara. Deixa eu ver aqui no chat. Chat, acho que tá tudo bem. Sossegado. Beleza, jovens, então vou pegar uma nova lousa e vamos lá. Falei para vocês da classificação dos meios materiais, mas, jovens, existem também alguns princípios da óptica geométrica que a gente vai chamar de princípios luminosos, que é o que a gente vai discutir agora. A gente vai começar a falar sobre luz, quais são os princípios que nós precisamos levar em consideração. Então, princípios luminosos. Não sei você, mas tô cheio de lalaia. Não sei você, tô cheio de lalaia. Olha lá, sou de 67. Exatamente. Lalaia, laia, laia, laia. Vamos lá, jovens. Princípios luminosos. Primeiro princípio luminoso, jovenzinhos. A luz se propaga em linha reta. É o da propagação retilínea. Ou seja, jovens, a luz não faz curva, tá bom? A luz só se propaga em linha reta. Por exemplo, aqui, ó, vou abrir minha câmera um pouquinho. Eu vou até interromper o compartilhamento um pouquinho. Ó, vocês estão me vendo, certo? Vocês conseguem me ver aí. Se eu coloco na frente do meu rosto o livro, vocês não conseguem me ver mais. Por quê? Porque a luz, ela é
barrada, absorvida por esse material aqui, que é um material opaco, né? O livro, ele é um material opaco, beleza? Então, se ela fizesse curva, ela contornaria o livro e vocês conseguiriam me ver mesmo eu estando atrás do livro. Mas como ela só se propaga em linha reta, ela é barrada pelo livro. Professor, Oi? como é que é o nome? Copo de vidro é um objeto translúcido? Depende. Depende. Tem alguns que vão ser translúcidos, outros vão ser transparentes. Depende da espessura do vidro. Depende se é um vidro mais fininho, se é um copo. Tem alguns copos que são de base bem grossa e ele permite que você consiga ver com facilidade do outro lado. Tem outros E que um copo o com vidro é água? grosso, ele é fino e você não consegue ver do outro lado. Então vai variar de copo para copo. E o copo com água? Também vai depender. O copo com água, se for aquele vidro mais fininho e a base larga, você consegue ver do outro lado. Aí ele é transparente. Se você não conseguir ver, vai ser translúcido. Por exemplo, aqui, ó, minha garrafinha. Se eu coloco ela na frente do meu olho, você consegue definir mais ou menos que tem o meu olho aqui atrás, mas você não vê ele perfeitamente. Então, nesse caso, o comportamento é translúcido. Agora, se eu deixo ela só a garrafinha, ó, eu consigo ver bem do outro lado. Para mim, ela é transparente. Eu consigo ver exatamente tudo que está Ah, acontecendo ali. saquei, Mas para beleza. você não consegue ver bem meu olho aqui atrás, ou consegue? Mais ou menos, mais ou Então, menos. para você, ela é translúcida. Então, vai depender da Saquei. situação para dar a classificação. Beleza, valeu. Ó, fazendo um exemplo com uma fonte luminosa aqui, que é a lanterninha do meu celular. Se eu venho aqui, tampo, você não consegue ver mais a luz. A hora que eu tiro o livro, você consegue ver. Então, mostra o livro como um material opaco e a luz não se propagando fazendo curva, apenas em linha reta. Se eu tampo ela aqui, ó, com a garrafinha não faz nada praticamente com a luz, ó. Então, veja, depende também da fonte que você está observando. Se eu passo a parte que tem água, agora você consegue ver que muda bastante, ó, o que está acontecendo ali. Então, para a parte superior, já se comporta mais como um translúcido também. Então, depende da situação, tá bom? O dedo, ó. Beleza. Ó, o dedo, que legal. Eu coloco o dedo na frente da lanterna, ela atravessa o meu dedo, ó. Meu dedo para ela é meio translúcido, tá vendo? Ficou vermelhão. Então, ela Sim, atravessa, verdade. tá bom? Querem fazer uma brincadeira? Opa. Vamos fazer uma brincadeira aqui para vocês verem como a cor, a luz, as cores escuras, por exemplo, absorvem a luz. Espera aí só um minutinho. Ó, eu peguei um canetão preto. Eu vou fazer aqui na minha mão uma bolinha preta. Vou deixar ela secar. Quem tiver o canetão preto em casa pode fazer também, tá bom? Só vou esperar ele secar aqui e eu vou tirar uma foto, jovenzinhos. Mas eu vou tirar uma foto encostando a parte do flash naquela bolinha preta e tirando a foto. Toda a luz emitida pelo flash vai ser absorvida pela bolinha preta e vai esquentar pra caramba. Parece que você leva um choquinho de tanta energia que é absorvida pela mão naquele ponto. Então vamos fazer. Quem quiser fazer aí comigo é legal. Então não pode chorar depois, tá bom? Ah, queimou, porque não queima, só esquenta, tá bom? Então vamos lá. Que legal. Ah, que divertido, jovem. Desculpa, eu não entendi o que ia pra fazer? Oi? O que ia pra fazer? Não entendi. Faz a bolinha preta na mão, igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? Tá, Você daí passa a encaixa luz. a lanterninha aqui, que é o flash, bem em cima da bolinha preta. E daí liga. E aí aperta para tirar uma foto com o flash ligado. Nossa, senhor. Já fiz isso, eu acho. Dá uma ardidinha na mão. Por que que dá uma ardidinha na mão, jovens? Mas não queima, tá? Ó, já tirei, não tem acontecido nada, tá bom? Mas dá uma ardidinha na mão, por quê? A cor preta, ela absorve a luz. Então, ela absorve toda aquela energia térmica emitida pela luz. Vai lá, Pedro, faz aí, vamos ver.
Não deu nada? Calma aí, calma aí. Oh, Jesus. Ai, ai, ai. Foi boa. Da Da hora. hora, né? Isso prova pra gente que o preto, a cor preta, ela absorve toda a luz, que é outro fenômeno luminoso, da absorção luminosa. Da hora, né? Se alguém Legal, não legal. se der conta aí. Beleza. Mas vamos voltar lá onde nós estávamos falando. Vou compartilhar minha tela de novo com os senhores. Deixa eu fechar a câmera. Aí. Então, a luz se propaga em linha reta. Essa era o primeiro princípio. O próximo princípio, jovenzinhos, é o da reversibilidade. Ó, essa aqui é uma palavra, reversibilidade. Uma palavra boa para brincar de forca. A luz vai e volta pelo mesmo caminho. Como assim, professor? A luz vai e volta pelo mesmo caminho. Pensa o seguinte, você entrou dentro de um carro e sentou no banco de trás. E aí, você olha para o espelho retrovisor e no mesmo instante, o motorista também olha para o espelho retrovisor. Aí você olha para o espelho, que automaticamente olha para ele, olha para o espelho, automaticamente olha para você, e acontece por um instante aquela troca de olhares. E tudo isso acontece por quê? Porque a luz é reversível, pelo princípio da reversibilidade. A luz vai e volta pelo mesmo caminho. Se aqui é o espelho retrovisor, faz de conta que aqui, ó, é o olho do motorista. Então a luz veio, bateu no olho do motorista, foi refletida para o espelho, e ela é refletida do espelho para você que é o passageiro e está aqui no banco de trás. Então aqui é o olho do motorista e aqui é o seu olho de passageiro. Então a luz fica indo e vindo, jovens, por esse mesmo caminho, ó. Vai e vem, vai e vem. Esse é o princípio da reversibilidade. A luz vai e volta pelo mesmo caminho. Beleza a ideia? Sossegado? Eu vou apagar o desenho, tá? Porque senão ele ocupa muito espaço aqui. Se quiserem anotar ele, façam já que em 3 segundos eu já vou apagar o desenho. Beleza. E por último, jovens, o princípio da independência. Independência. O que diz o princípio da independência, jovens? Que um raio de luz não interfere no outro. Um raio luminoso não interfere em outro. Como assim, jovens? Abra aí o livro de vocês na página 75, jovens. Página 75. Enquanto vocês abrem aí, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Uma lanterninha aqui. Outra lanterninha aqui. E aí, jovens, eu vou ligar as duas lanternas, beleza? Quando eu ligo as duas lanternas, eu tenho um feixe de luz que é emitido por essa lanterna aqui, outro feixe de luz que é emitido por essa lanterna aqui. E aí os dois se cruzam sem um interferir no outro, mas no ponto onde eles se cruzam aqui, ó, a intensidade luminosa é maior. Então eles continuam se propagando em linha reta. Se você olhar a direção de propagação dos dois, ó, continua sendo a mesma. Mas no
ponto onde eles se cruzam, a intensidade luminosa é maior. Se vocês olharem na página 75, a última ilustração da página, tem lá vários holofotes num palco. E vocês conseguem ver que em vários pontos eles se cruzam, mas eles continuam se propagando em linha reta. Porém, no ponto onde os raios de luz se cruzam, a intensidade luminosa ela é maior. Percebem? Então, isso que quer dizer o princípio da independência dos raios de luz. Beleza? Sossegado, né? Bem tranquilo. Para encerrar aí esse tópico, jovens, nós vamos falar sobre a câmara escura. Ficou bem ruim isso aqui, viu? Eu coloquei isso sempre errado, é no câmara. O que vai ser a tal da câmara escura, jovenzinhos? Eu vou fazer um objeto aqui, não vou fazer o mesmo do livro. O livro fez uma rosa, eu não sei desenhar uma rosa. Eu vou desenhar uma vela. A vela é mais fácil. Então, o meu objeto aqui, ó, vai ser uma vela. Tá bom? E eu vou colocar na frente dessa vela uma câmara escura. O que é uma câmara escura, jovens? É uma caixa. É uma caixa muito bem vedada, com o seu interior todo escuro. E aqui no fundo a gente coloca um papel de manteiga. E eu venho aqui, ó, e faço um furinho na frente dessa caixa. Ó, fiz um pequeno furinho na frente dessa caixa. Beleza? E aí, jovens, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que tem uma fonte luminosa emitindo luz e que vai fazer a luz incidir sobre a vela. E depois que a luz incide sobre a vela, ela é refletida. Então, vamos avaliar a luz refletida pela vela. E eu vou fazer aqui. Então, vou pensar no raio de luz que bate na parte superior da vela, ó, passa pelo orifício e chega lá no fundo da caixa. Outro raio de luz bate aqui, ó, no pé da vela, é refletido, passa pelo orifício e chega lá no ponto mais alto da caixa. Então, jovens, essa imagem, esse objeto da vela, vai ter uma imagem projetada aqui no fundo da caixa. Vou fazer aqui, só vou fazer mais escuro. Ó, vai formar só que vai formar essa vela aqui de ponta cabeça. Por quê? Ó, tá vendo que o raio de luz que foi emitido a partir do pé da vela chegou aqui em cima? Então, aqui formou o pé. O raio de luz que saiu da pontinha da vela chegou aqui embaixo. Então, formou a pontinha da vela. E essa relação, jovens, ela vai acontecer para todos os pontos. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ele chega mais ou menos aqui. Ó, se cruzam ali no meio. Se eu pego esse aqui, ele chega mais ou menos aqui. Então, você vai ter essa imagem se formando invertida. E, jovens, esse é o princípio da máquina fotográfica. Aquelas máquinas mais antigas, sabe? Que você tinha um papel filme. Então, o papel filme, ele ficava localizado aqui, ó, no fundo da máquina. A imagem ficava projetada um certo tempo sobre esse papel filme, que era sensível à luz. Esse também não é do olho? Exatamente, o olho também. O nosso olho tem aqui a entradinha da luz, que é a... Não é a pupila, como que é o nome? Ah, não é a íris também, esqueci o nome. Não. Pupila... Enfim, tem o furinho do nosso... O furinho, que coisa horrível. Eu não lembro o nome, jovens, enfim. Mas tem a entrada de luz do nosso olho e a imagem se forma no fundo do nosso olho, lá na retina, invertida. E aí o nervo óptico conduz esse sinal eletromagnético que se formou na nossa retina para o cérebro, e aí o cérebro desinverte essa imagem, a gente vê ela em pé de novo. Mas ela se forma no fundo do nosso olho assim, ó, invertida. Então é o mesmo princípio sim, Pedro, mesmo princípio. Na semana que vem eu vou deixar indicada
essa atividade, você é o cientista para vocês fazerem. Não vai valer nota, mas para quem quiser se divertir em casa, fica a dica. É bem facinho de fazer e bem legal. Professor, eu acho que é como é que é o nome? Pupilas mesmo. A pupila é o buraquinho que aumenta e diminui. Quando você Daí vai tem para um lugar um muito cristalino só. É a pupila. É que, se eu não me engano, tinha um outro nome. Ah, não, eu estou confundindo com o cristalino, que é a lente do nosso É, olho, isso passa aí. pelo olho, pela lente, pelo cristalino. Mas o furinho é a pupila que fica no meio da íris ali, né? Em volta pela íris. Beleza? Legal, jovens. Então, nós falamos sobre esses princípios luminosos e sobre a câmara escura, que, de certa forma, envolve aí, né, o princípio da propagação retilínea da luz. Né? Se ela nos propagasse de forma retilínea, nós não íamos ter essa imagem se formando ali no final. E para encerrar essa aula, jovens, deixa eu ver o chat aqui que chegou algo. Córnea. Tá certo, é a pupila. É a pupila mesmo. Beleza. Para encerrar aqui, jovenzinhos, nós vamos... Ué, cadê? Aí. Para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre reflexão da luz, tá bom? Que é o primeiro fenômeno luminoso que nós vamos estudar. Então, arquivo novo. Não. Vamos lá, falando dos fenômenos luminosos, o primeiro deles é a reflexão da luz. Então, o que é a reflexão da luz, jovens? É quando a luz vem de qualquer ambiente, ela bate numa superfície sólida e volta. Então, vou fazer o meu raio luminoso aqui azul. Ó. A luz vem, bate no objeto e ela é refletida. Ela volta para o meio onde ela veio. Ela não atravessa o material. Então, ela bate e é refletida. Isso vai ser a reflexão da luz. Ela pode acontecer de duas formas, jovenzinhos. Ela pode acontecer de forma regular, como esse primeiro desenho que eu fiz aqui para vocês. Na reflexão regular, ó, os raios de luz eles chegam até a superfície paralelos entre si e são refletidos também, ó, de forma paralela entre si. Então é isso que vai definir como sendo uma reflexão regular. Os raios chegam paralelos e são refletidos também de forma paralela. Na reflexão difusa, jovens, aí já vai ser diferente. Na reflexão difusa, você vai ter uma superfície aqui que não é plana, no sentido de lisa, ela é rugosa. Então, os mesmos raios de luz que chegam aqui paralelos entre si, eles não são refletidos agora de forma paralela. Agora eles são refletidos de forma aleatória. Ó. Um sai aqui, o outro raio sai aqui, o outro sai para lá. Então eles são totalmente aleatórios entre si. Então isso aqui faz com que a gente classifique a reflexão como sendo difusa. Então, na reflexão regular, os raios chegam paralelos e saem paralelos. Na reflexão difusa, por mais que os raios cheguem paralelos, eles saem refletidos de forma totalmente aleatória. A gente não consegue definir um padrão nessa reflexão. E aí, para encerrar, jovenzinhos, a nossa análise, eu vou fazer de novo aqui uma superfície plana. Nós só vamos conseguir construir uma análise aqui na reflexão regular, tá bom? Na reflexão difusa não tem como. Então, eu vou pensar num raio luminoso que incide nessa superfície e aí depois ele foi refletido. Então, esse raio que chegou aqui eu chamo de RI, raio incidente, e esse que foi refletido é RR, raio refletido. E eu vou desenhar aqui, jovenzinhos, uma linha imaginária. Ó. Ela não existe na vida real, mas eu desenho ela só para conseguir fazer uma orientação de ângulo. E eu vou chamar ela de reta normal.
ela é perpendicular à superfície. Qual é a relação que nós temos aqui, jovens? É a seguinte: se esse raio incidente chega formando um ângulo de incidência igual a 20 graus com a normal, por exemplo, o raio refratado vai fazer um ângulo também de 20 graus, ou seja, o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de refração. Ou seja, a inclinação do raio incidente em relação à vertical é igual à inclinação do raio refletido em relação à vertical. Esse é um padrão, jovens, que a gente sabe que existe e que nos ajuda a fazer a formação de imagens quando nós pensamos, por exemplo, em espelhos planos. Quando a gente for falar de espelhos planos, nós vamos entrar nessa relação dos ângulos serem iguais. Beleza? E aí, jovens, eu encerro com vocês a discussão sobre reflexão. Mas ainda falta a refração, a dispersão e a absorção da luz. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Vou interromper o compartilhamento de tela. Então, se quiserem dar um print. Sossegado, tranquilo? De novo, jovens, tudo que eu falei para vocês aqui tem no livro, tá bom? Só que eu faço de uma forma mais resumida, enquanto ali no livro está no formato de texto. Então, para você achar a informação, tem que ler todo aquele texto. Beleza? Galera, eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma ótima tarde a todos, um excelente final de semana. Nos vemos de novo na quarta-feira da semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. Tchau. Tchau, Até professor. mais. Próxima aula. Hello. Tchau, professor. Tchau, Letícia. Derrubar todo mundo.